Para encerrar esse nosso conteúdo sobre drogas simpatomiméticas, vejamos agora, de uma maneira rápida, em 10 minutos, eu prometo terminar para vocês, mesmo porque esse conteúdo nós veremos em vários outros momentos da disciplina, como agem drogas simpatomiméticas de ação indireta. Aqui nós veremos apenas o mecanismo de ação dessas drogas, mesmo porque nós não temos nenhum efeito terapêutico significativo que resulte das ações simpatomiméticas indiretas dessas moléculas. É exatamente o contrário. Muitas drogas, especialmente de efeitos no sistema nervoso central, medicamentos de ação no sistema nervoso central, têm como efeitos indesejados efeitos simpatomiméticos de ação indireta. E agora, então, se mostra um bom momento para que a gente veja como funcionam esses, ou melhor, o que é esse efeito simpatomimético indireto que essas drogas apresentam. E começamos aqui por uma classe bastante interessante de drogas, que são os anfetamínicos, ou a anfetamina e os seus derivados. O nome anfetamina é um acrônimo para uma palavra inglesa, ou para um nome em inglês, alfa, carbono alfa, grupamento metil, alfa-metil, alfa-metil, feniletil, feniletil, amina, amina. Então, o termo anfetamina, ou o nome anfetamina, é, na verdade, um acrônimo para alfa-metil, feniletilamina, que é exatamente esta molécula. Mas, além da anfetamina, nós também dispomos de vários outros derivados da anfetamina que também têm efeitos interessantes no sistema nervoso central, efeitos desejados no sistema nervoso central, porém efeitos simpatomiméticos indesejados. Por exemplo, a anfetamina e seus derivados, especialmente os derivados anfetamínicos, têm usos importantes na obesidade, no distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade, na narcolepsia, apenas para citar alguns aqui. Então, essas drogas, os derivados anfetamínicos, quando usados como esse propósito, todos eles exibirão efeito simpatomimético indireto por um mecanismo que nós já veremos. Mas essas ações, como nós podemos prever, vão se resumir a, perifericamente, a elevação da pressão arterial, por liberar a noradrenalina das suas vesículas de armazenamento. Isso nas terminações nervosas que inervam o coração, as terminações nervosas simpáticas dos neurônios pós-ganglionares que inervam o coração e a musculatura lisa dos vasos. E daí nós já temos justificado a principal razão da toxicidade periférica dos anfetamínicos e seus derivados. São exatamente esses efeitos cardiovasculares que resultam da liberação de noradrenalina, seja no coração ou na musculatura lisa dos vasos. Não se preocupem, nós veremos mais adiante na disciplina o que fundamenta a dependência que os anfetamínicos causam e também o que fundamenta a tolerância, apesar da gente já poder ver isso no próximo diapositivo. Antes de passarmos para o próximo diapositivo, eu acabei de notar aqui que tem uma molécula errada. Peguei essa figura da internet por mostrar vários derivados, anfetamina e vários derivados anfetamínicos, então anfetamina, alfa-metil feniletilamina. Esta molécula aqui, que o autor chamou de metanfetamina. Na verdade,
está faltando nessa molécula um radical metil aqui nesse grupamento amino. Esta não é a molécula da metanfetamina. Aqueles de vocês que são mais curiosos, por favor, façam uma busca na internet por metanfetamina, especialmente aqueles que gostaram do Breaking Bad, porque era essa molécula que o Breaking Bad gostava de sintetizar, e comparem com a figura que esse autor colocou aqui. Mas eu tenho outras curiosidades para mencionar para vocês aqui. Aposto que vários de vocês também já ouviram falar desse MDMA, ou metileno dioxi metanfetamina, popularmente conhecido como êxtase. Esta é a molécula do êxtase original, que é usado com propósito recreativo. Bom, feitas essas curiosidades, ou melhor, colocadas, a fentermina, mais uma curiosidade, apesar disso daqui provavelmente fazer parte de uma das questões do seminário que vocês vão preparar. A fentermina foi recentemente reaprovada aqui no Brasil para uso no tratamento da obesidade, e vocês vão investigar isso e vão discutir isso no seminário. Não se preocupem agora neste momento, nós teremos um momento mais oportuno para discutir isso. Então, resumimos aqui os anfetamínicos e seus derivados. Como é que esses anfetamínicos, então, promovem a liberação de monoaminas, não só de noradrenalina? Voltemos no diapositivo anterior, porque eu me esqueci de mostrar uma comparação para vocês. Então eu vou interromper, não vou conseguir voltar. Mas vocês vão fazer a comparação, não precisam nem fazer, das estruturas da dopamina e da noradrenalina, e se lembrarão que a única diferença entre essas duas é apenas uma hidroxila. Por outro lado, a serotonina é uma molécula bastante diferente dessas duas demais aqui. Então, o que acontece, pessoal, é que os anfetamínicos, eles são substratos para serem transportados pelo transportador de noradrenalina, pelo transportador de dopamina e também pelo transportador de serotonina. Em outras palavras, esses três transportadores de monoaminas, transportador de noradrenalina, que se encontra na terminação nervosa de um neurônio noradrenérgico, transportador de dopamina, que se encontra na terminação nervosa de um neurônio dopaminérgico, e o transportador de serotonina, que se encontra na terminação nervosa de um neurônio serotonérgico, todos esses três transportadores têm afinidade pelos anfetamínicos. Mas, como uma classe, a afinidade desses transportadores pelos anfetamínicos é cerca de 10 a 500 vezes maior pelo transportador de noradrenalina e dopamina do que pelo transportador de serotonina. Então, os anfetamínicos são um excelente substrato para transporte pelo transportador de noradrenalina e dopamina por simples semelhança estrutural, mas são um fraco substrato para o transportador de serotonina. Uma afinidade cerca de 500 vezes menor pelo transportador de serotonina do que pelos outros dois transportadores. Então, o anfetamínico, uma vez transportado por esses transportadores para dentro da terminação nervosa, os anfetamínicos têm duas ações. Uma delas é inibir a monoaminooxidase. Monoaminooxidase é aquela enzima mitocondrial que degrada monoaminas, noradrenalina, dopamina e serotonina.
além do anfetamínico inibir a monoaminooxidase, isso nós veremos mais adiante nas aulas sobre farmacologia do sistema nervoso central, os anfetamínicos também são substrato para esse transportador vesicular de monoaminas. O que acontece é que esses transportadores, o transportador vesicular de monoaminas e o transportador de noradrenalina, de dopamina ou de serotonina, eles funcionam em sentido bidirecional, sempre jogando da onde tem mais para onde tem menos. E uma vez que o anfetamínico, uma vez dentro da terminação nervosa, inibe esses transportadores vesiculares, os transportadores vesiculares passam a transportar o que está dentro da vesícula para fora. Ou seja, o neurotransmissor já formado, a noradrenalina, a dopamina, é transportada para fora da vesícula, não é metabolizada pela monoaminooxidase e o transportador de membrana joga a noradrenalina e a dopamina para a fenda sináptica. Portanto, os anfetamínicos promovem uma liberação não exocitótica de monoaminas, isto é, uma liberação que independe da exocitose. É majoritariamente mediada pelo transporte reverso por esses mesmos transportadores. Estressando aqui, né? Isso se dá com uma potência muito menor, cerca de 500 vezes menor, no transportador de serotonina. Portanto, os anfetamínicos são ótimos liberadores de noradrenalina e de dopamina e fracos liberadores de serotonina. Exatamente por aumentar os níveis de... Isso nós veremos, eventualmente, em algumas das nossas aulas sobre farmacologia do sistema nervoso central, na aula sobre estimulantes do sistema nervoso central, é exatamente pelo fato destes anfetamínicos aumentarem a liberação de noradrenalina, é que eles são úteis para o tratamento de distúrbios de déficit de atenção e hiperatividade. Uma forma racional, simples, da gente entender essa conveniência, basta nos lembrarmos que esses neurônios noradrenérgicos localizados no locus cerúleus emitem suas projeções para as estruturas do sistema límbico e para o córtex frontal, e esses neurônios se encontram ativos em condições de alerta e atenção. Lembram-se do circuito, ou melhor, o sistema ascendente reticular ativador? E, por outro lado, em momentos de repouso, essa via noradrenérgica que parte do locus cerúleus se encontra inibida. Então, uma estratégia para aumentar a atenção e diminuir a hiperatividade é aumentar o funcionamento dessa via noradrenérgica envolvida na manutenção do estado da atenção em vigília. Essa é uma das explicações mais simples para a conveniência dos anfetamínicos, para a utilidade dos anfetamínicos no tratamento dos distúrbios de déficit de atenção e hiperatividade. Mas, na verdade, nem são os anfetamínicos as drogas mais prescritas com esse propósito. É o modafinil, que é essa outra molécula aqui, um não anfetamínico. E, por incrível que pareça, já há mais de 2 décadas que o modafinil é usado com esse propósito, e o mecanismo de ação pelo qual o modafinil aumenta a atenção e diminui a hiperatividade ainda é desconhecido.
Para finalizar essa nossa aula, então, vou apresentar aqui rapidamente uma outra série de drogas que exibem efeitos simpatomiméticos de ação indireta, começando aqui pela efedrina, que, de novo, pessoal, feniletilamina, a tiramina, feniletilamina. A efedrina, pessoal, também é um agonista simpatomimético de ação indireta que alguns gostam de chamar de ação mista, porque a efedrina tem um fraco efeito agonista parcial em receptores alfa e beta adrenérgicos. É uma droga bastante segura também, frequentemente encontrada, cada vez menos, mas ainda encontrada em medicação anti-resfriado, antigripal, em balcão de farmácia, e cujo propósito dessa efedrina está lá é exatamente o propósito vasoconstritor e produzir descongestão nasal, mas é um estimulante do sistema nervoso central muito menos potente que a anfetamina, pois atravessa a barreira hematoencefálica com muito mais dificuldade. A tiramina é uma amina de ocorrência natural, a gente encontra a tiramina em vários alimentos, alimentos fermentados, em bebidas fermentadas, mas falaremos mais profundamente desse efeito simpatomimético indireto da tiramina quando estudando drogas antidepressivas e drogas anti-Parkinson, pois naquelas circunstâncias a tiramina pode ser ingerida numa situação onde o paciente está sendo tratado com inibidor da monoaminoxidase, e daí vai encontrar estoques muito maiores de noradrenalina. Então já falei desses dois aqui, né, da associação da tiramina e os inibidores da monoaminoxidase. É direto, né? A monoaminoxidase é aquela enzima mitocondrial responsável pela degradação de catecolaminas. Drogas que inibem a monoaminoxidase aumentam os estoques de noradrenalina e de dopamina e também de serotonina. Essas drogas inibidoras da monoaminoxidase têm um interesse no tratamento de alguns distúrbios de funcionamento do sistema nervoso central, como a depressão, a doença de Parkinson, e naquele momento nós voltaremos a falar em mais detalhes sobre essa associação de risco. E para finalizar, a cocaína. A cocaína, além dos seus efeitos centrais, nós também falaremos sobre a cocaína mais adiante, não precisamos nos preocupar. Só relembro, dessas drogas simpatomiméticas de ação indireta, nenhuma delas tem uma aplicação terapêutica em razão do seu efeito simpatomimético de ação indireta, exceto pela efedrina. Elas têm como efeitos indesejados essa ação simpatomimética indireta. Por fim, a cocaína é um bloqueador da captação neuronal de noradrenalina e também de dopamina, e muito menos da captação neuronal de serotonina. A cocaína inibe o transportador de noradrenalina, com isso a noradrenalina fica em concentrações aumentadas e por tempo maior na fenda sináptica, tendo assim efeitos simpatomiméticos indiretos perifericamente. Bom, pessoal, chegamos a 1h50 de aula, eu errei por 20 minutos a minha previsão, mas tudo bem. Vocês nem precisam assistir todas essas aulas como foi passado nas instruções para vocês. A próxima aula, o conteúdo já está disponível, é sobre drogas simpatolíticas. Por favor, não se esqueçam de responder o questionário de acompanhamento de presença e devolver ele na forma de Google Forms lá no nosso Classroom. Obrigado, pessoal. Até a próxima.